Unidade 4, Probabilidade e Análise Combinatória. Aula 27.2, Conteúdo: Análise Combinatória. Aplicações: questões contextualizadas envolvendo o princípio fundamental da contagem. Habilidade: resolver situação-problema envolvendo análise combinatória. Olá, voltamos agora para a segunda parte da nossa aula de hoje, iniciando a quarta unidade, falando sobre análise combinatória, né? Vamos rever aí o que foi comentado na primeira parte com o professor Carlos. Então vamos para a nossa revisão. Hoje aprendemos a resolver problemas como, por exemplo, de quantas maneiras diferentes uma garota poderá se vestir tendo 2 saias, 3 blusas e 2 pares de calçados, né? Uma vez que não foi determinadas as cores das roupas, o professor presencial, né, deve sugerir para representar as peças de roupas. Por exemplo, S1 e S2 são as saias, B1, B2 e B3 as blusas, C1 e C2 os calçados, né? Então, uma forma distinta de se vestir seria S1, B1 e C2. No entanto, nós vimos, né, na primeira parte com o professor Carlos, que pelo princípio fundamental da contagem, basta nós identificarmos o número de elementos de cada conjunto, né? Pelo princípio fundamental da contagem, nós teríamos um número de saias, né? Seriam 2. O número de blusas, que seriam 3. E o número de calçados, que também seriam 2. Multiplicando isso daqui, nós teríamos 12 maneiras diferentes. Uma forma de vestir seria a saia 1, a blusa 1 com o calçado 2. Correto? Ok, então vamos dar continuidade à nossa segunda aula de hoje, porém, vamos ver o que nós temos reservado aí para o nosso desafio do dia. Desafio do dia. Quantos números de 3 algarismos distintos poderemos formar com os algarismos 1, 2, 5, 7 e 9. Então, vou deixar vocês pensando um pouquinho aí junto com o nosso coleguinha aí da cartela. Muito bem, então estamos de volta aqui para o nosso estudo de análise combinatória. Para darmos ênfase a essa segunda parte, vamos nos atentar e concentrar no vídeo que vai passar para vocês agora. Então, prestem muita atenção. Com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, poderemos formar quantos números com 4 algarismos? O número procurado terá 4 ordens. Observe que o problema não explica se os algarismos podem se repetir ou não. Isto é, se usarmos o algarismo 5 na ordem das unidades, nesse caso, poderemos usá-lo também nas ordens das dezenas, das centenas ou mesmo na ordem de milhar. Por outro lado, o algarismo 0 não deve ser considerado na ordem de milhar. Portanto, considerando que poderemos repetir os algarismos, teremos somente 6 opções nessa ordem. Distribuindo as opções em cada ordem, veremos dessa forma. Logo, poderemos formar com os algarismos citados, repetindo-os, o total de 6 vezes 7 vezes 7 vezes 7, que será igual a 2058 números com 4 algarismos. Então, nós podemos observar que determinados problemas de contagem dependem muito da interpretação. Nesse caso aí, dos números que deveriam ser formados, né, nós teríamos que atentar para o detalhe que o algarismo que representa a
ordem mais alta, que era do milhar, não pode ser nulo, porque se o número for 0, o número deixa de ser um número da ordem de milhar e passa para a ordem das centenas. Então, cada problema envolvendo análise combinatória tem as suas particularidades. Então, você que está desenvolvendo a questão deve prestar muita atenção nesses pormenores, porque eles é que fazem a grande diferença na resolução da questão. Então, vamos reforçar essa ideia observando mais um exemplo. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 2, 4, 7, 8 e 9? Então, os algarismos devem ser distintos. O que isso quer dizer? Que esses números eles devem ser diferentes. Logo, na resolução, deverá ser consideradas as seguintes situações. 3 ordens. A ordem da centena, a ordem da dezena e a ordem da unidade. Observamos o seguinte, que as opções que nós temos são essas aqui. Deixa eu puxar isso mais para cá. Então, nós temos aqui a seguinte situação. Nós podemos usar 6 números. Desses 6 números, nenhum deles é nulo, né? Nós temos 1, 2, 4, 7, 8 e 9. O detalhe é que nós não podemos repetir. É diferente daquela primeira situação que nós vimos em que nós poderíamos repetir os números. Então, usando essa linha de raciocínio, vamos começar aqui da esquerda para a direita. Na ordem das centenas, eu posso ter quantas opções para escolher? Eu posso ter o número 1, o número 2, o número 3, o número 7, o número 8 e o número 9. Correto? Então, eu tenho, na realidade, quantas opções? 6 opções. Suponha, né, que eu tenha escolhido um número dos nossos 6 aqui. Escolhi o 7. Então, 7 será o número da centena. Eu escolhi aleatoriamente. Agora eu vou escolher um algarismo para representar a ordem da dezena, dos que sobraram lá em cima. Quantas opções eu tenho agora, já que o 7 não pode ser colocado como opção? Eu só tenho agora quantos dígitos para escolher? Eu só tenho 5. Então, eu vou escolher aqui, vamos supor, o 9. Agora, eu vou escolher um número para a unidade. Vou escolher o 2. Então, observe que para a centena, no início, eu tinha quantas opções? 6 opções. Para as dezenas, eu tinha 5 opções. E para a unidade, eu tinha quantas opções? 4 opções. Isso porque os números que iam formar, né, os dígitos, o algarismo que iam formar os meus números, né, com 4 algarismos,
distintos, né? São esses aqui. Beleza? Nós vamos ter 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Ok? Muito bem. Vamos ver uma outra situação, agora envolvendo placas de automóveis. Nós temos aqui, né, quantas placas de veículos com letras e algarismos distintos podemos formar. Então, nós sabemos que, de acordo com a nossa legislação, as placas, né, do nosso país devem ser compostas por 3 letras e 4 dígitos. Sendo que, dentro da lei, não existe nada que impeça que as letras sejam repetidas. Por exemplo, nós temos aqui tanto quanto os números. Nós temos aqui ABC, 1, 2, 3, 4. Mas poderia ter aqui a placa A, B, 1, 1, 2, 2. Sem problema algum. No entanto, o nosso probleminha quer saber quantas placas nós teríamos com letras e algarismos distintos. Ou seja, não podemos repetir nenhuma letra. Se eu usei o A na primeira, não posso usar o A na segunda. Se eu usei o B na segunda, eu não posso usar na terceira nem o A, nem o B. E o mesmo serve para os algarismos, né? Quantos algarismos distintos eu tenho? Eu tenho 10, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, se eu usei o 0 como primeira escolha, eu não posso usá-lo na segunda, nem na terceira, nem na quarta. E assim sucessivamente. Se eu usei o 3 na segunda, eu não posso usá-lo na quarta, na terceira e nem na quarta opção. E assim sucessivamente. Então, como é que se resolve esse problema? Vamos prestar atenção aqui na próxima cartela, né? Observem que neste exemplo não podemos repetir as letras, nem tampouco os algarismos. Então, a primeira coisa que se deve fazer é determinar o número de elementos que compõem cada conjunto desses daí. Primeiro, as letras. Temos 3 posições para as letras do alfabeto. Só que quantas letras nós temos no nosso alfabeto, né? Incluindo o Y, o K e o W, também chamado de VW. Totalizando quantas? Totalizando 26 letras, né? Ou seja, de A, B, C, vai embora, né? X, Y e Z. Então, o total de elementos desse conjunto aqui é 26. E 4 posições para os algarismos, né? Então, nós teríamos aqui, dos algarismos, quais nossas opções? Nós teríamos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Né? São os algarismos que nós vamos dispor para montar a nossa placa. Muito bem. Então, vamos ver a resolução dessa questão na próxima cartela. Então, montamos aqui a nossa tabela, no qual dispomos as possibilidades para montar a nossa placa. Então, observe que a primeira parte da nossa tabela está relacionada ao nosso alfabeto. Ou seja, aqui nós vamos representar quem?
tirar aqui. Para nós termos um pouco mais de espaço. Então nós temos no alfabeto as letras. E aqui nós vamos ter os nossos números, que são os algarismos. Isso na placa. Então, analisando da esquerda para a direita, nós teríamos quantas opções para a nossa primeira letra? Então, eu posso escolher de A a Z. Então, eu tenho quantas opções? 26. Suponha que eu tenha escolhido uma letra, vamos supor, a letra A. Quantas opções de letras eu tenho para a segunda posição da placa? Já escolhi o A, não posso escolhê-lo. Então, só me restou, de 26 tirando o A, só me restou 25. Vamos imaginar que eu tenha escolhido a letra D. Então, eu já escolhi duas letras. Falta escolher mais uma, que a placa tem 3 letras. Como eu já escolhi o A para a primeira e o D para a segunda, então de 26 eu tenho que reduzir 2, porque já escolhi e não posso repetir. Então, eu só tenho quantas opções para a terceira letra? 24. Vamos supor que eu tenha escolhido a letra J. Então, nós já temos aí as nossas letras. Agora, vamos para os algarismos. Para os algarismos, contando da esquerda para a direita, nesse caso aqui, eu posso contar com todos os 10 algarismos disponíveis, ou seja, do 1 ao 0. Então, eu tenho quantas opções para o meu primeiro dígito? 10 opções. Vamos supor que eu tenha escolhido o 0. Pronto. Agora eu vou escolher o meu segundo algarismo. Como eu já escolhi o 0, eu não posso contar mais com ele. Então, só me restaram quantas opções para o segundo dígito? Para o segundo dígito, 9 opções. Já escolhi o 0, então vamos supor que eu tenha escolhido o 3. Então, eu já escolhi nos algarismos o primeiro e o segundo dígito. Agora eu vou escolher o terceiro algarismo. Só que eu já escolhi o 0 e o 3. Eu não posso mais contar com o 0 e o 3. Me restaram quantos? De 10 tirando 2, me restaram 8. 8 opções. Vamos supor que eu tenha colocado no terceiro algarismo o número 6. Agora, só me resta determinar o quarto algarismo. Quantas opções eu tenho para o quarto algarismo? 7. Vamos supor que eu tenha escolhido 4. Essa nossa placa aqui, no caso, né, seria ADJ 0364. Só para materializar a situação. Mas quais seriam a quantidade de placas distintas que nós teríamos nessa questão? Vamos voltar. Quantas opções para a primeira letra? 26. Para a segunda, 25. Para a quarta, 24. Tudo partindo no princípio, do arranjo. Agora, quantas opções para o primeiro algarismo? 10. Para o segundo, 9. Para o terceiro, 8.
para o quarto, 7. Multiplicando tudo isso aqui, nós vamos encontrar um total de 78.624.000 placas distintas, né? Ou seja, no caso aí, né, com caracteres diferentes, correto? Não se repetindo as letras e não se repetindo os números. Então, só para critério de curiosidade, vamos ver quantas placas nós teríamos se nós pudéssemos repetir tanto as letras como os algarismos. Então, imaginem a situação. Nós temos, né, 3 letras. Eu vou colocar em vermelho. Em azul, 4 algarismos. Nós sabemos que o nosso alfabeto é composto por 26 letras. Nesse caso, eu posso repetir as letras, posso repetir os números, tá valendo tudo. Então, eu vou ter 26 opções para a primeira letra, 26 opções para a segunda letra, 26 opções para a segunda letra, para a terceira letra. Agora os algarismos. Nós teríamos 10 opções para o primeiro algarismo, 10 opções para o segundo algarismo, 10 opções para o terceiro algarismo, 10 opções para o quarto algarismo. Nós teríamos, no caso aí, 23 ao cubo, que dá esse produto aqui, dá 12.167. Aí eu vou multiplicar isso por esse produto aqui, ó, que é 10 à quarta, né, produto de potência de... Só que 10 à quarta é o mesmo que quanto? 10.000, né, são 4 zeros, ou seja, multiplicando 12.167 por 10.000, nós vamos obter que número? 12167, mais quantos zeros? 4 zeros, né? São 10.000. 1, 2, 3, 4. Então, nós teríamos esse número aí. 121.670.000 placas possíveis de serem confeccionadas utilizando as 26 letras do nosso alfabeto com os 10 algarismos possíveis. Professor, nós poderíamos também usar esse problema relacionado a telefones? A gente fica falando, né? Para ter número de telefone, quantos números de telefone nós poderíamos obter determinado número, né, com determinada prestadora? Então, vamos supor aqui uma prestadora X, Y, Z, porque a gente não vai falar nome de prestadora aqui para não estar fazendo propaganda de graça para ninguém. Então, vamos colocar aqui uma prestadora qualquer que tenha, vamos supor, os 3 primeiros números. O primeiro é o 9, não pode sair, então vou colocar aqui 9614. Aí nós teríamos aqui os outros. Esse número aqui, ele é obrigatório, é fixo, né? E esse daqui é da operadora. Quantos números, né, essa operadora, né, já que é 96, vamos dizer o seguinte, que o primeiro e o segundo são fixos, a gente não pode mudar, e os demais podem ser aleatórios.
Então, os dois primeiros nós não podemos mudar. Vamos imaginar essa situação aqui. Então, nós temos, se tratando de telefones, né? Nós temos 1, 2, 3, 4. São essas opções aqui que nós temos. E, em seguida, mais 4 números, que são os finais. Quantos números no telefone celular nós podemos? Os dois primeiros ninguém pode mexer, né? Um é da localidade 9, da nossa região, e o 6 é o número da nossa prestadora aí, a morta, né? Os outros nós podemos escolher, né? Então, quantos números nós temos para a terceira opção? Isso, vamos supor, números diferentes, né? Não podem repetir os algarismos, nesse caso. Então, nós teríamos 10 opções para o terceiro, não podendo repetir algarismo. Então, para a quarta opção, 9. Detalhe. Olha como são... Se eu já tenho o 9 e o 6, eu não posso repetir algarismo. Então, de 10, eu já vou ter que tirar aqui, ó. Eu não posso contar com o 9 nem com o 6. Então, quantas opções eu já tenho aqui para o terceiro? 8 opções. Já mudou aqui, né? Já que são diferentes os algarismos. Quantas opções para o 4? 7. Quantas opções para o quinto? 6 opções. Para o sexto, 5 opções. Para o sétimo, 4 opções. E para o oitavo, 3 opções. Detalhe, esses dois números aqui, ó, são fixos. Então, eu só tenho uma opção para o primeiro número, multiplicado uma opção para o segundo número. Desses dois números eu não posso abrir mão. Então, eu teria 1 vezes 1 vezes 8 vezes 7, né? Vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, né? Obtendo esse produto aqui, nós teremos 56 aqui, que multiplica 30, que multiplica 12. 30 vezes 12 seria 360. Agora eu multiplico 360 vezes 56, que vai me dar, né, aqui é a multiplicação, eu vou multiplicar 56 vezes 360, que vai me dar 20.060. Então, seria a quantidade de números de telefone que nós teríamos nessa prestadora se fossem obedecidos esses critérios. Primeiro, os dois primeiros números não podem ser mudados e os demais números não podem ser repetidos, ok? Eu vou chamar o meu colega, parceiro de aula de Labuta, professor Carlos, para juntos nós desenvolvermos os desafios das aulas de hoje. Então, professor Carlos, as turmas lhe pertencem. Obrigado, professor. Então, vamos lá. Cartela no ar. Vamos ver a questão do desafio. Conforme conversamos com vocês hoje, de quantas maneiras diferentes uma garota poderá se vestir tendo 2 saias, 3 blusas e 2 pares de calçados? 2 saias, 3 blusas, 2 saias,
3 blusas e 2 pares de calçados. Então aqui está as opções para se vestir. Então, qual seria então as opções? Duas saias, 3 blusas e 2 pares de calçados. Então, você simplesmente faz o produto e responde a questão. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2. 12 formas ou 12 opções distintas para se vestir usando 2 saias, 3 blusas e 2 pares de calçados. Agora, professor Emerson, é com o senhor. Obrigado, professor Carlos. Vamos então para a resolução do nosso segundo desafio. No dia seguinte: quantos números de 3 algarismos distintos poderemos formar com os algarismos 1, 2, 5, 7, 9? Então, nós vamos ter aqui a seguinte situação, né? Já que são 3 algarismos, né? Nós vamos ter aqui a centena, a dezena e a unidade. Essa situação aqui que nós temos, tá? As opções são multiplicadas entre si. O problema diz que os números devem ser distintos entre si, ou seja, não podemos repeti-los. Então, como é que ficaria aqui? Quantas opções nós temos de escolha? Nós temos 5 opções de escolha. Nós temos o número 1, o número 2, o número 5, o número 7 e o número 9. Então, para a primeira escolha, independente de ser unidade ou centena, o problema não especifica isso, nós temos 5 opções para as nossas centenas, né? Então, cancela uma. Sobrou quantos para a dezena? 4 opções. Quantas opções para a unidade? 3 opções. Então, multiplicando isso daqui, né? Nós vamos ter 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Ou seja, nós podemos formar 60 números com 3 algarismos diferentes usando os números 1, 2, 5, 7 e 9. Ok?